אבינו מלכנו, לא נבקש הרבה, רק תפילה אחת קטנה לך. אבינו מלכנו, הבט ממרומים, על בניך מבקשים אותך. אבינו מלכנו, לא נבקש הרבה, רק נישא תפילה קטנה לך. אבינו מלכנו, הבט ממרומים, על בניך הקוראים לך. שנשב בשקט ומחרים, שנשוב הביתה בשלום, ילדים שמחים בגן משחקים, יותר מזה לא נבקש היום. אבינו מלכנו, אתה כל יכול, ראה מה מבקשים בניך. אבינו מלכנו, אין בנו מעשים, אבל זכור אנחנו ילדיך. אבינו מלכנו, אתה כל יכול, ראה מה מבקשים בניך. אבינו מלכנו, אין בנו מעשים, אבל זכור אנחנו ילדיך. אבינו מלכנו, לא נבקש הרבה, רק תפילה אחת קטנה לך. אבינו מלכנו, הבט ממרומים, על בניך קוראים לך. שנשב בשקט ומחרים, שנשוב הביתה בשלום, ילדים שמחים בגן משחקים, יותר מזה לא נבקש היום. אבינו מלכנו, אתה כל יכול, ראה מה מבקשים בניך. אבינו מלכנו, אין בנו מעשים, אבל זכור אנחנו ילדיך. אבינו מלכנו, אתה כל יכול, מבקשים בניך. אבינו מלכנו, אין בנו מעשים, אבל זכור אנחנו ילדיך. אבל זכור אנחנו ילדיך.
יותר מזה לא נבקש. Boa tarde a todos. Após um breve descanso, depois de uma refeição tão gostosa, né? O desafio é todo mundo ficar inteiro, né? Acordado. Né, Leomar? Leomar já está aqui pronto. A Larissa vai dar um recado. Deixa eu só terminar de entrar o pessoal, que a Larissa tem que dar um recado para o coral, tá bom? Tem que ver se tem gente do coral lá embaixo ainda, né? Para você poder... Depois é um tal de, eu não ouvi, eu não falei, né? Você bota lá no grupo então? Fica à vontade, Larissa. Shalom, irmãos. Para os coristas, né? Hoje a gente iria ensaiar, mas eles me pediram para ceder o horário para o estudo, que depois tem a palavra para os homens. A gente tinha combinado lá no grupo, para os coristas, fizemos uma enquete de quem poderia participar no dia 1º. A adesão foi mais ou menos meio a meio, né? Metade pode, metade não pode. Então, a presidente da associação achou melhor o coral não participar desse evento no dia 1º de julho. Vocês vão participar, quem quiser ir lá para, né, prestigiar a ordem de serviço, mas nós não vamos estar cantando, tá bom, coristas? Isso que eu queria passar para vocês. Vai estar cantando lá somente as crianças do projeto, que já ensaiam e tudo mais. Então, o coral da Aleph Bet aqui do nosso, da BEIT, né? O coral aqui da BEIT não vai estar cantando no dia 1º de julho, tá bom? E sábado que vem a gente retoma com os nossos ensaios firmes e fortes, que nós temos aí mais bar mitzvahs, nós temos casamento, a gente tem um monte de atividades aí para o 2º semestre. Shalom. Esse ano? Joyce e Renan. Ah, tá. É a Ketubá previamente assinada. Tá bom. Amém. Amém. Vamos orar para começar. Quem tiver com sono, faz aqueles exercícios que o Ulisses sempre manda fazer, mexe para lá, mexe para cá. E se alguém cochilar do lado de vocês, está autorizado a dar um solavancozinho assim, só para dar aquela acordada, viu? Para a gente se manter aceso, os homens principalmente, né? Porque nós temos a reunião depois. Então é bom que o nosso couro já esteja amaciado o quanto antes, né? Amém. Vamos... Quê? Alguém me chamou? Achei que alguém tinha me chamado. Eterno Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, diante da Tua presença, Pai, nós queremos Te agradecer
pela unidade, pela comunhão que tivemos há pouco no almoço. Muito obrigado pela oportunidade de, em dias tão difíceis, ainda podermos sentar à mesa juntos, compartilharmos uma comida num dia sagrado, por um motivo sagrado. E é com gratidão que nós estamos aqui, dando continuidade ao Shabat, porque o Shabat é a nossa âncora, a nossa bússola, é quem nos sustenta, quem nos orienta e quem não nos deixa desagarrar de Ti e nem abandonar a Ti. Porque a cada sábado Moisés é lido em cada sinagoga. Isso há 2000 anos, Pai, está sobre nós e nós temos toda a oportunidade de mantermos a nossa fé e a nossa adesão a Ti preservados por causa da Torá de Moisés. Por isso nós te pedimos, nos ensina a Tua Torá, ensina-nos as Tuas palavras, ensina-nos por meio, Pai, do sopro sagrado, para que saibamos exatamente o que os céus querem nos ensinar, para que o homem do alto seja revestido e seja nutrido por toda boa palavra que emana de Ti. Abençoa os que estão em casa, assistindo pela internet. Abençoe os que por um motivo justo não podem estar acompanhando este Shabat em unidade conosco, para que todos, Pai, possamos ser abençoados. Em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Vamos retomar. Eu observei. Vamos retomar o assunto de Bamidbar, Números capítulo 5, verso 5, para nós reintroduzirmos o assunto. O texto da Torá que nós encerramos de manhã diz assim, capítulo 5, versículo 5. Adonai fala a Moshe para dizer, fala aos filhos de Israel, homem ou mulher, que fizerem uma de todas as faltas do humano, dissimulando de dissimulação contra Adonai, esse ser é culpado. Eles confessam suas faltas que fizeram. Ele restitui o prejuízo do capital, acresce-lhe 1/5 e o dá àquele para com quem foi culpado. Se não houver resgatador para o homem a quem restituir o prejuízo é restituído a Adonai, ao ministrante, exceto o carneiro das absolvições, pelo qual ele o absolverá, será dele. Os sacramentos de um homem são dele. Os sacramentos de um homem são dele. O que o homem dá ao ministrante é dele. Essa finalização aqui, a gente precisa olhar que ela é ambivalente, tá certo? O texto da Torá diz que na ausência do indivíduo ou de alguém próximo ao indivíduo passível de receber o pagamento pela culpa, eu preciso ir a Adonai para encerrar a questão. Por exemplo, se eu faço uma dívida física com Leomar, eu tenho a oportunidade de pagá-lo fisicamente ou a um descendente dele ou um parente próximo para quitar a dívida fazendo uma restituição, mesmo eu tendo me arrependido. Mas se eu faço um dano interior nele, por uma palavra mal colocada, por uma atitude, Leomar, que fere a sua alma de alguma forma, muitas vezes nós teremos dificuldade de quitar isso no âmbito físico. Não estou dizendo que é impossível, porque a gente pode também. Mas, normalmente, nas atribuições íntimas é onde nós pagamos a dívida com Adonai. Isso é uma coisa importante de nós sabermos e de nós analisarmos, porque nós vamos entrar aqui, pastora, em dois assuntos que esse texto de Números capítulo 5, ele é, na verdade, um resumo do que o livro do Levítico já falava a respeito da restituição. Mas nós vamos falar de coisa palpável, porque a gente não pode também dar margem para a gente só abstrair a coisa, porque senão fica parecendo sempre que assim, eu fiz um mal ao Mateus, mas por eu não querer restituir você sendo capaz de fazer, eu prefiro vir aqui e restituir a Adonai. Eu não posso pular a etapa de que se você é alcançável a mim para restituir, eu não posso saltar você e no oculto querer resolver com Adonai, porque a Torá me dá a premissa de ir a Adonai. Se eu não encontrar recurso algum para chegar em quem eu lesei. Se existe o mínimo, eu tenho que tentar
com este mínimo, resolver a questão. Mas eu queria abrir um parênteses para vocês, que existem questões que nós mesmos não sabemos que lesamos alguém. Então é uma questão que está oculta em mim, não porque eu estou ocultando, é porque eu não tenho noção que às vezes uma palavra mal colocada para você foi tido como algo que magoou, que feriu, que gerou um problema, você não me procurou para falar sobre isso. Existe essa questão, e aí eu quero deixar para vocês o Salmo capítulo 41, não vou entrar nele agora, porque o Salmo 41 é o salmo que a Torá sustenta de que a tzedaká expia esse tipo de pecado. Preste atenção, a vida judaica, segundo os sábios, ela é apoiada em 3 colunas: a tefilá, as orações, a Torá, o ensino da palavra, e a tzedaká. A tzedaká faz a vez de expiação e pagamento de dívidas naquilo que nós lesamos, mas não sabemos que somos devedores. É uma ignorância nossa. A tzedaká é o recurso da Torá, Leomar, para pagar esse tipo de coisa. Via de regra, quando eu entendi isso, eu me dediquei a fazer uma tzedaká mais regular. Por quê? Porque eu considero que a chance de eu ter dívidas com alguém que eu sequer sei que tem, sabe aquela dívida que você só descobre quando vende o apartamento? Você mora numa casa há 40 anos. Quando você resolve vender a casa, você descobre que tem uma dívida lá de água não paga, um IPTU que não pagou, você não sabia. Esse tipo de situação só se redime com tzedaká. Então, via de regra, se você pratica uma tzedaká ajustada à Torá regularmente, você já elimina das suas dívidas aquelas que você sequer sabe que tem. Então, a tzedaká, ela é importantíssima para isso. Então, se você pratica tzedaká, saiba que parte das suas dívidas estão pagas, porque aquilo que você nem sabe que deve já está sendo pago diante de Adonai. Tá certo? Salmo 41, vocês anotem com calma, leiam ele com carinho, especialmente o versículo 1, 2, 3 e 4, tá bom? Que é o que subsidia isso daí muito forte. Mas nós precisamos voltar no assunto da dívida, porque o problema hoje é que a premissa da expiação de pecados por meio da confissão tornou-se uma doutrina de que torna suficiente a situação do indivíduo que lesou o outro. E não é assim que a Torá diz. Tá certo? Tem um exemplo muito clássico disso, que é bonito da gente ver, que é o que Portugal faz nos dias atuais. Portugal reconheceu que historicamente perseguiu e matou judeus de forma injusta por um antissemitismo deflagrado no final do século XV para o século XVI. Hoje, todo descendente de judeu sefaradita, genealogicamente confirmado, para que Portugal se ajuste com aqueles que já estão na sepultura e não tem como ajustar mais, dá direito aos descendentes de ter cidadania portuguesa. É uma forma de reparação. Tá certo? É a chamada cidadania por pertencer à descendência de família sefaradita. Inúmeros brasileiros têm isso hoje. Eu consegui a minha por causa disso daí, pela parte paterna. Então, Portugal reconheceu o erro, foi a público pedindo perdão à comunidade judaica, isso já há muitos anos, e depois ela estabelece uma lei nacional de direito à nacionalidade portuguesa para todo aquele que se enquadra como descendente de alguém que foi lesado há 400, 500 anos atrás. Isso é restituição. Isso é restituição, ou pelo menos parte de uma iniciativa de restituição. É nesses termos que a gente precisa entender. Rita, a comunidade judaica de Portugal que sobreviveu, ela é muito influente na política portuguesa. Eu acredito que houve um movimento da própria comunidade judaica cobrando essa reparação. Tá certo? Não sei detalhes, mas inclusive essa lei hoje está sob suspensão por causa de um problema de um russo bilionário do petróleo que subornou, segundo as acusações, um dos rabinos da comunidade do Porto, e essa comunidade deflagrou um escândalo, e aí hoje a nacionalidade
já tem 3 anos que eles começaram a restringir o direito à nacionalidade portuguesa, à cidadania portuguesa. Só que a comunidade judaica vem conseguindo recorrer nos tribunais e já tem 3 anos que não se aplicou essa lei ainda. Então, quem ainda deseja, ainda está aberto para reparação, tá certo? Mas Portugal já faz isso há muitos anos. E isso daí é uma forma de reparar. A previsão de restituição pelo dano causado a outrem é uma ordenança, não é uma opção. E não há exceção para a situação, ou seja, em caso de dano alheio, físico, moral, espiritual, afetivo, seja qual for o dano provocado, é necessário o ajuste por meio de pagamento, tem que pagar. Devemos encarar o dano causado a alguém como uma dívida contraída pela parte que deu causa ao dano. Foi assim que nós terminamos de manhã. Precisamos clarear nosso entendimento que a parte causadora do dano não pode se limitar ao arrependimento de pecados. Esse é o primeiro passo. Mas concluir sua própria absolvição. Olha que interessante. O culpado, ele se absolve. Pelo ato que ele pratica de pagar a dívida, ele se absolve, ressarcindo a parte lesada na relação. Esse é o ponto nevrálgico referente à luz da menorá que nós estudamos de manhã. Porque ela penetra o interior do indivíduo faltoso para esclarecer o fato da culpa. Se nós não tivermos uma adesão aos princípios da Torá, que segundo o Salmo 19, ela é luz para nós. A Torá é chamada de luz no Salmo 19. Se essa luz não penetra o nosso interior, para eu buscar em mim o reconhecimento do erro e me conduzir ao pagamento da dívida, eu estou sempre fazendo parcialmente o ajuste que eu acho que eu fiz completo, mas ele é parcial. E eu vou mostrar isso aqui. Notem que trata-se de algo tão sensível na Torá que, em caso de ausência da parte a ser restituída, o culpado paga ao ministrante. Ou seja, o fato do Mateus não estar disponível para receber a restituição, eu tenho a casa de Adonai para trazer restituição por ele. De fato, esse capítulo da Torá se dedica ao ensino desses detalhes e se pauta na previsão sacrificial contida no livro do Levítico, onde temos descrito os rituais de sacrifício cabíveis ao homem que deseja se desfaltar diante de Adonai. Então, se eu e você queremos entender a vida bíblica de uma forma simples, entendamos os 7 primeiros capítulos de Levítico. Não há outra forma na história humana, antes e depois da vinda do Messias, que não se enquadre nos rituais sacrificiais do Levítico para desfaltar a culpa de alguém. O problema é que existem particularidades que precisam ser entendidas para eu saber aplicar a lei certa à situação pertinente. Abre lá Levítico capítulo 5, por favor. Verso 14, 15 e 16. Porque eu tenho que entender, pastora, se eu faltei contra Adonai, se eu faltei contra mim mesmo, se eu faltei contra o meu irmão, ou se eu faltei contra as coisas sagradas. São coisas diferentes, que têm legislações parecidas, mas com particularidades, tá certo? Levítico 5, verso 14. Disse mais o Eterno a Moisés: quando alguém cometer ofensa, ou, em outra tradução, causar dano, e pecar por ignorância nas coisas sagradas, aí eu desconheci o Shabat. É um pecado. O Shabat é sagrado, indiscutível. Isso, pastor, ajuda aí. Acho que está ligado. Nós viemos para esta casa aqui, logo no início, o Eterno disse que nós teríamos que pagar o quinto. Isso. Por quê? Pelos anos que ficamos sem guarda de Shabat, sem observar a legislação das festas obrigatórias, Páscoa, Isso. Shavuot. Imagina hoje o cristianismo lá nessa ignorância. Isso. Não quer ver isso. Tem que acertar essas contas aí com a Adonai. Perfeito. Nós fizemos isso por um bom período, lembra? Sim. Toda a casa. Tem gente que continua fazendo até hoje, porque Exatamente. entende que
é necessário. Que é necessário. Quando alguém cometer ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Eterno, então trará o Eterno por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, como oferta pela culpa. Assim, restituirá o que ele tirou das coisas sagradas. Se eu deixei de cumprir o sábado, eu restituo pela ausência do sábado durante um período da minha vida. E ainda acrescentará o quinto, 20% em cima do valor da oferta. Se a oferta é de 1.000, você acrescenta 20%. E o dará ao sacerdote. Assim, o sacerdote, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por ele e lhe será perdoado. Por que a figura do sacerdote entra como beneficiário do quinto? Porque a oferta do carneiro, ela não é direcionada para o sacerdote, porque é uma absolvição, é você e Adonai. O quinto entra por um único motivo. Eu estava fora do Shabat, mas tinha um sacerdote de pé, mantendo ele em funcionamento. Então você restitui a quem você sobrecarregou. Eu, homem, tenho a obrigação de fazer serviço em Shabat, de me santificar, de me purificar, de me dedicar. Mas durante 20 anos eu neguei. Mas houve algum homem sobre a face da terra de pé que o fez. Então esse homem é recebedor do quinto. Você restitui porque você sobrecarregou ele. Olha como é justa a questão de Adonai. Eu sequer, na minha ignorância, sabia que tinha alguém sobrecarregado guardando o Shabat enquanto eu não guardava. Quando eu tomo ciência disso, Ulisses, eu vou lá e restituo. Eu continuo pagando meu quinto, porque é grave isso. Quando você falta um shaharit, você está sobrecarregando o que está fazendo. Quando você falta um Rosh Hodesh, você sobrecarrega quem está fazendo. Essa é uma temática que precisa ser levada em consideração, senão morreremos endividados com o nosso irmão. Presta atenção. Ele que estava fazendo isso. No Shaharit, na Mihai e no Arvit. Tudo que é sagrado. Porque é casa. Aqui é desfaltar as coisas sagradas. Justamente. Em tudo. Se, por exemplo, hoje, eu vou colocar aqui aberto, porque a gente aqui trata tudo às claras. A Minhá continua em falta aqui na casa. Nós estamos em falta. Então, se existe algum homem que presta serviço na casa que acha que não tem que pagar quinto, eu vou dizer, Ulisses, a Minhá na casa não está sendo cumprida. Sim, o domingo, mas assim, de segunda a sábado, sábado nós estamos aqui em Minhá, de segunda a sexta nós estamos em falta. Então, acredito que se aplica o quinto, porque algum homem está faltando no seu serviço. E eu me incluo nisso daí, tá bom? Então, eu acho que o quinto ele está pacificado, que ele não deve ser quitado tão cedo, né? Enquanto nós temos muita coisa para ajustar ainda, nós, homens, com esse serviço. Não, porque tem a turma do isentão, né, que sempre se isenta das coisas, mas é para ir bem claro logo no... A lei prevê isenção? Hein? A lei prevê isenção? Que eu saiba, não. Isso, vamos supor que o carneiro da oferta valesse 100 ciclos de prata. Você pagaria o valor do carneiro mais 20 ciclos de prata. 1/5 do valor do animal você agrega à oferta. 20% ou 1/5. 1/5 é igual a 20%. Então, por exemplo, se você quer arrolar o quinto em cima do seu dízimo, você soma 20% do valor do dízimo que você dá, que você está arrolando o quinto corretamente. Ok. Existem 3 sacrifícios regulares durante o dia. Um cordeiro que era morto à noite, um cordeiro pela manhã. À noite chama Arvit ou Ma'ariv, o nome do serviço. De manhã chama-se Shaharit. E o período de meio-dia a 2 da tarde seria Minhá. São os 3 horários de oferta obrigatória de oração que todo homem e toda mulher deve cumprir segundo a Torá. Tá bom? Não. A mulher, ela só piora a nossa situação quando ela assume a Minhá. Ela não pode assumir a Minhá, porque o papel é sacerdotal.
ela só esfrega na nossa cara que nós não estamos fazendo e traz um peso maior e nos endivida mais ainda com isso daí. Tome quinto, mas nós vamos ver que nem sempre para no quinto. É aqui que eu quero entrar com vocês. Porque tem muita gente, pastora, que aprendeu a assumir o dano, mas não resolve o dano. É mais ou menos assim, Ulisses. Você tem um apartamento, aí você reformou o apartamento todo. Tá aquela coisa novinha, bonitinha. Aí o vizinho faz uma obra em cima e tem um gotejamento na sua casa. Aí você fala, eu vou ter que quebrar tudo que eu fiz. Ele prefere ir reparando o gotejamento, Ulisses, em vez de tratar o problema na raiz. Nós temos que tomar cuidado que o fato de ficar e tome quinto, e tome quinto, e tome quinto, ele vai se arrolando, mas você está pagando enquanto você não é capaz de restituir o real dano, que é comparecer ao sacrifício. Entende? Porque o problema é que muita gente pode falar assim, não, tudo bem, eu não cumpro a minhá. Está aqui, ó. Olha. E morre pagando o quinto. O quinto é, eu vou tentar explicar da seguinte forma. Você tem uma dívida que vai vencer hoje. Você vai na prefeitura e fala assim, eu preciso arrolar a dívida para mais 6 meses porque eu não tenho dinheiro. Tudo bem. O que a prefeitura faz com a sua dívida? Ela joga juros, o valor já não é mais o mesmo. Você vai arrolar a dívida a vida inteira para que o valor da dívida seja maior do que o bem? Cuidado, porque aqui o texto está dizendo que se alguém pecar por ignorância, a partir do momento que a ignorância foi sanada, nós temos obrigação de restituir e parar de causar dano. É esse o problema. Leonardo, eu trabalho lá na serra. Eu não consigo chegar aqui, mas a gente pode parar lá na serra e sacrificar. Podemos. Não fazer é empurrar uma dívida que no final da vida ela vai ficar mais cara do que o bem que você tem. Aí sabe o que o governo faz? Toma o bem para pagar a dívida. No nosso caso, a gente perde a vida eterna, porque a gente não conseguiu resolver o problema. Cuidado, porque isso vira uma barganha. Essa, Ulisses, é a tal exposição que a gente não quer lidar com ela. Porque expor que eu estou endividado e não estou conseguindo quitar a minha dívida, não é legal. Não é. Observa aqui, na outra tradução, o que o texto fala. Olha só. O ser que trapaceia com trapaça, olha lá de novo a hipérbole, trapaceia com trapaça, e falta por inadvertência contra os sacramentos de Adonai, conduz a culpa a Adonai. Eu vou repetir. Não tem ninguém que pega a minha culpa, porque a história de que Satanás está me acusando na cara de Adonai. Já viu o mundo cristão falando isso? Eu vou ler o texto devagar. O ser que trapaceia com trapaça e falta por inadvertência contra os sacramentos de Adonai, conduz sua própria culpa a Adonai. Eu mesmo faço o dever de ir lá e dizer, Adonai, sou culpado. Um carneiro de ovino intacto com valor de ciclos de dinheiro. Olha só essa expressão. Ciclos de dinheiro. De acordo com o ciclo do santuário para a culpa. Aquilo em que faltou contra o sacramento, ele paga a restituição. E ele acresce o seu quinto e o entrega ao ministrante. O ministrante absolve-o graças ao carneiro da culpa. E ele é perdoado. O papel do ministrante é secundário ao papel do ofertante. Porque também existe uma outra situação onde nós estamos assim, porque Cristo está à destra do Pai orando por mim, suplicando por mim e apelando por mim. Isso é verdade. Mas a causa tem que chegar restituída a Ele para Ele ir diante do juiz e falar, absolve, absolve e absolve. Não chega sozinho. O ofertante leva a notificação ao advogado, para o advogado ir ao juiz. É um pouco mais complicado do que nós fomos ensinados no passado. A Torá dedica a restituição primeiramente a Adonai.
Via de regra, os rabis entendem que quando o texto sagrado fala de que o primeiro ato sacrificial de restituição é a Adonai, é porque todos os demais ferem a Adonai também. Entenda. Quando eu estiver ferindo Mateus, eu não posso achar que Adonai não está sendo ferido. Então, via de regra, é pacificado que se eu tenho um dano a terceiros, eu tenho que fazer a restituição ao terceiro, mas eu preciso me ajustar porque eu feri Adonai com a questão do mandamento. Então, Adonai está sempre enquadrado na questão da restituição. Sempre feriremos Adonai quando estivermos causando dano a alguém. Primeiramente, Adonai como ponto de partida para o ser humano encontrar seu caminho para a purificação. Sendo necessário sentir por meio da perda financeira o peso do dano que causou a violar as normas de santidade da Torá. Ora, quando nós olhamos aqui, o texto diz o quê? Com valor de ciclos de dinheiro, de acordo com o ciclo do santuário. Então, o cálculo do quinto que eu tenho que fazer, ele leva como norma de medir o valor o ciclo do santuário. Por que isso? Porque se simplesmente fosse uma reparação financeira, Juan, era uma conta de matemática simples que eu tinha que fazer. Mas quando eu caio nas abstrações, nas afetividades, nos relacionamentos, como que eu mensuro isso? Mateus, como é que você mensura o mal que você faz a mim no meu interior? Vale quanto? Nós precisamos entender isso. Então, Leonardo, como é que nós vamos reparar o que a gente não sabe calcular? Entenderam o que eu estou querendo colocar para vocês? Se existe uma questão financeira, tem que ter uma métrica. Mas se o dano eu não consigo calcular em espécie, como que eu pago em espécie por algo que não é calculado? Aqui que é o ponto. A palavra dinheiro em hebraico é kesef. É derivada do verbo kasaf. Uma raiz primitiva, significa ficar pálido. Por implicação, tornar-se ansioso, desejoso, ser ganancioso, ser dolorido. Ou seja, pagamos o valor proporcional ao nosso anseio de lesar o outro, proporcional ao prazer que isso me deu. Vou repetir. Quando a métrica não é matematicamente calculada, inversamente proporcional ao prazer que eu tive, eu pago. O tamanho desse prazer determina o valor do pagamento da dívida. Aí eu quero ir lá em 2 Samuel com vocês, para vocês entenderem esse valor. Por favor. 2 Samuel capítulo 12. Vocês precisam entender, eu preciso entender, porque nós estamos diante de um cenário que ou nós entendemos e paramos de lesar, porque o dinheiro não vai pagar o problema. Eu posso pegar o apartamento para quitar uma dívida que eu feri o Mateus, mas se o meu desejo, Mateus, foi profundo em te ferir, o valor do pagamento vai vir inversamente proporcional sobre mim nesse peso. Olha Davi aqui. Davi, rei de Israel, unificou as tribos, tinha a mulher que ele queria, 12, 2 Samuel 12. Tinha a mulher que ele queria, tinha o reino nas mãos, tinha tudo, mas ele não tinha a mulher do próximo. Aí o que ele faz? Ele deseja em oculto a mulher de Uzá, Urias. Uzá foi o da arca. Eu adoro confundir os dois. Urias. Aí ele lá na cabeça dele fala assim: eu vou botar Urias no fronte de guerra, numa guerra perdida, porque ninguém vai me acusar de nada, porque morrer em combate é a coisa mais natural do mundo. Ela torna-se viúva e eu viro o resgatador da viúva. Aí o profeta Natã espera o momento adequado. Davi peca, 5 anos. Davi peca.
Davi peca, ele gera, e ele acha que a vida dele, porque ele é quem? O homem com o coração segundo a vontade de Adonai. Vamos olhar o texto aqui. Vamos olhar aqui. Isso. Isso. Agora nós vamos entender qual foi o preço de Davi com isso aqui. Capítulo 12 de 2 Samuel. Ele precisou amar a criança para sentir a dor da perda, do amor. Aí você vai entender a Torá dizendo olho por olho, dente por dente. O Eterno envia Natã a Davi. Entrando ele a ter com Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens. Ele lança um midrash para Davi, um rico e o outro pobre. Porque quem é que leva a culpa diante de Adonai? O próprio causador do dano. Natã jogou a isca, Davi mordeu. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Do seu bocado comia do seu copo, bebia e dormia em seu regaço. Ele a tinha como filha. Chegando um viajante ao homem rico, não quis tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Em vez disso, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele fictício homem, que ele não sabia quem era até então, e disse a Natã: tão certo quanto vive o Eterno, digno de morte é o homem que fez isso. Ele mesmo decretou a sentença dele diante de Adonai. Pela cordeira restituirá o quádruplo, porque fez tal coisa e não se compadeceu. A ordem é restituir o quinto. Davi manda restituir o quádruplo. Calma lá. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Eterno Elohim de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor, as mulheres de teu senhor em teus braços. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, te acrescentaria muito mais. Por que desprezastes o pão de Adonai? A Torá, a palavra, Dabar, aquilo que o Monte Sinai falou. Fazendo mal diante de seus olhos a Urias, o Eteu, matastes a espada, e a sua mulher tomastes por tua mulher. A ele matastes com a espada dos filhos de Amon. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua casa, porque me desprezastes e tomastes a mulher de Urias o Eteu para ser tua mulher. Assim diz o Eterno: eu suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, tomarei de tuas mulheres perante os teus olhos e te darei a teu próximo, o qual se deitará com ela à plena luz do dia. Isso aqui é a profecia de que Absalão iria expor Davi publicamente em Israel. Tu o fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e à plena luz do dia. Quem está pronto para essa exposição aqui? Davi. Pequei contra o Eterno. Ele não retruca, ele não tenta negociar, ele só diz: sou culpado. Ele não faz fuga, ele não oculta, pequei contra o Eterno. O primeiro passo: quanto vale esse quinto? Quanto vale a vida de Urias e o quinto sobre ela? Segundo o salmista, você poderia se desfazer de todos os seus bens, que não pagaria o valor da vida de alguém. O problema é monetário? Resolve-se com dinheiro o problema? Tá bom. Respondeu Natã: o Eterno perdoou o teu pecado, não morrerás. Aqui é onde a gente congela e a gente acha que a nossa vida foi passada a limpo. Porque você reconhece o erro, é absolvido, e aí, Juan, passa a borracha no resto. Estou limpo. Estou purificado. Não devo mais. Mas porque com este feito deste lugar,
que os inimigos do Eterno blasfemem, o filho que te nasceu morrerá. Olha o preço. Vida por vida. Vida por vida. Depois que Natã foi para sua casa, o Eterno feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e ela caiu gravemente enferma. Buscou Davi a Elohim pela criança, jejuou e, recolhendo-se, passava a noite todo prostrado em terra. Os anciãos da sua casa foram ter com ele para o levantar da terra, mas ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, a criança morreu. Temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque pensavam: estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como lhe diremos que a criança é morta? Ele poderá cometer um desatino. Viu Davi que seus servos falavam baixo e entendeu que a criança era morta. Perguntou a seus servos: é morta a criança? Eles responderam: é morta. Então Davi se levantou da terra, depois de ter se lavado, ungido e mudado de vestes, entrou na casa do Eterno e adorou. Ele não se revoltou com Adonai, ele adora Adonai. Então foi para sua casa, a seu pedido serviram-lhe pão e ele comeu. Aqui foi o escândalo. Porque se ele estava em jejum e luto pela enfermidade, por que ele sai do luto e come depois que a criança morre? Davi era frio a esse ponto? Davi consente com Adonai e entende que era merecedor da punição. Sim, o pecado dos pais. Sim. Isso, para que não se prolongue pela descendência a dívida. Davi aqui ele é resiliente. Ele entende que a dívida foi paga. Ele fez leitura de Torá. Nós seríamos assim? Nós nos revoltaríamos contra Adonai porque a mão dele foi pesada demais? Vale a ressalva sobre o significado da palavra trapaça. Um ato que implica num prazer proibido. Inclusive o adultério se enquadra nos pecados de trapaça. Trata-se de um indivíduo que tirou proveito de um sacrifício oferecido a Adonai. Esse é o ponto de partida para entendermos mais à frente a legislação das águas amargas. Dessa maneira podemos entender que, quando deixamos de acatar Shabat, as festas, as orações diárias e a tzedakah, que é a justiça social, o ensino da palavra e outros sacramentos, estamos tomando proveito destas sacralidades pertencentes a Adonai. Quando eu deixo de cumprir, eu tomo para mim como um benefício. Eu lembro que teve um indivíduo que passou por essa casa aqui, que deixou de celebrar Yom Kippur dizendo que não poderia porque tinha compromissos profissionais e foi flagrado na praia surfando no dia de Yom Kippur. Quando o indivíduo faz isso, é uma trapaça, mas nós temos que entender que a trapaça, pastora, é como se ele tomasse o benefício do sacrifício sem ter trabalhado em prol do sacrifício. Então ele carrega sobre ele a culpa da sacralidade. Porque alguém fez. Alguém fez. Ou seja, qualquer ato não justificado que substitua nossa dedicação ao cumprimento de Torá é visto como uma trapaça contra Adonai. Daí eu pago a ele por substituir seus preceitos por um prazer pessoal de qualquer outra natureza. É aqui a trapaça. Quando eu alego a ele, sem justa causa, a minha ausência no cumprimento de um determinado mandamento, eu estou declarando a ele que o valor que eu dou ao mandamento, eu cumpro como prazer próprio, não fazendo o mandamento ser cumprido. É muito grave. Em 2 Samuel, aí nos versículos abaixo, ele vai gerar outro filho com ela.
Salomão. Isso. Gededias, né? É Salomão. Gededias, né? Que é Salomão. Isso. Como é que fica essa situação? A partir do momento que o pecado foi confessado, ele foi absolvido e ele restituiu, a vida dele continua. O problema é que nós paramos na absolvição e abandonamos a necessidade da restituição. A nossa vida fica estacionada aí. A de Davi andou. Foi grave, gravíssimo. Sim. Mas ele pagou o devido preço para restituir. Só que ele não tinha como pagar a ninguém da família de Urias, porque como você paga com a vida? Ele pagou perdendo alguém da própria casa, que ele amava muito. Então o peso da morte de Urias se equilibrou com o peso da morte do menino. Então a vida dele seguiu porque ele quitou a dívida dele. Isso. E a espada que continuaria sobre a família? A espada continuaria sobre a sua casa. É uma situação que não envolve uma penitência de Davi relacionado à não restituição, mas uma consequência da forma de vida a qual Davi teve que conduzir. Nem tudo se resume ao fato de ter sido por Urias a questão da espada não sairá da tua casa. Davi foi um homem de guerra durante toda a vida. Só que ele não soube dosar isso, e parte disso foi tido como um pecado da parte dele. Tanto é que Salomão já não é tido como um homem de guerra. A espada não está sobre a casa de Salomão, mas sobre a de Davi estava. Mas não era só pelo mérito da questão de Urias. Davi já trazia sobre ele uma carga de ter unificado Israel por meio de batalhas. Sim. Ele começa o reinado dele lutando contra Saul. Mas na situação na qual que Davi vai falar que vai fazer um palácio, né, uma casa para Elohim, ele fala que não, porque nas mãos dele há sangue, que seria o filho que faria. Isso. Pensa comigo uma coisa. Você é o rei ungido por Israel, para Israel, por Adonai. E você é um rei que estabelece isso a partir da força. Davi foi para a linha de combate. E você constrói um palácio e usufrui dele. Qual é o recado que você deixa para a sua descendência? Que a espada não é exceção, que a espada é o normal. Quando biblicamente a espada, o combate físico ali dos exércitos, era uma questão que Israel precisava dominar o território, expulsar os filisteus, estabelecer sua autonomia no território. Mas isso não pode ser usufruído por um rei, porque senão parece um prêmio pela quantidade de guerras e combates que ele inventou. Com Adonai não funciona assim. Os impérios são assim. Israel não é um império, é um reino. É um reino. Porque o império tem um ditador, tem um soberano sobre ele. O reino é Elohim. Então Davi, ele acata a necessidade de ser um homem de guerras para estabelecer uma herança para Israel. Mas ele dorme em paz sabendo que o seu filho daria continuidade e construiria a casa do Eterno. Para Davi isso não foi um problema. Não foi uma dificuldade para Davi isso, entendeu? Porque ele foi levantado com um propósito. Assim como Abraão teve um propósito diferente do de Isaac, que foi diferente do de Jacó. Eles não disputavam entre eles, era harmônico. Mas cada um... Mas não necessariamente Abraão teve o que Jacó teve, nem o que Isaac teve. Entendeu? O pioneirismo é de quem? O pioneirismo é de quem? Não, o pioneirismo dos patriarcas é de quem? Pioneirismo de Abraão. Isaac não foi pioneiro, Jacó não foi pioneiro, mas Isaac não pegou em armas para lutar. É isso que eu estou querendo te dizer. Cada geração cumpre o seu papel. A geração que hoje já envelheceu nessa casa teve um papel pioneiro de ser o trator que abre a estrada no meio da mata. Nós já estamos andando numa estrada pavimentada. Mas essa geração mais velha não vai usufruir de algumas coisas que a geração que hoje nasce aqui vai usufruir. Agora vocês vão morrer frustrados por isso? É continuidade. É isso. 1 Crônicas, capítulo 17. Eu não preciso ganhar um palácio real no final da vida para dizer que valeu a pena ter lutado pelo que eu lutei. Se nós, isso que ele está perguntando é o que está em 1 Crônicas, capítulo 17.
o Eterno dá todas as justificativas para Davi quando ele quer construir uma casa. Sim. Ele falou assim, eu te dei um exército, eu te dei tudo aquilo que você precisa para conquistar. Por que você vai me construir uma casa? Porque a função dele não era construir a casa de Adonai, e sim estabelecer um reinado de Adonai. É isso aí, a unificação de um reino. Aí ele fala, é isso aí. No verso 13 ele fala assim, no verso 12 ele fala, ele vai falar do filho dele, Salomão, este me edificará a casa, e eu confirmarei o trono para sempre. Ele garante a Davi um trono para sempre. Ele não precisava construir uma casa. Ele diz assim, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. O meu amor jamais retirarei dele. Quer o mais conforto que você precisa, saber que o teu filho tem o amor de Adonai e vai dar continuidade ao trabalho que você Posso morrer hoje se eu tiver essa promessa. Não é? Porque você sabe que ela vai se cumprir. Você dorme em paz cumprindo o seu papel, seja o custo que isso tenha para você, entendeu? Isso, ele fala assim, o meu amor que eu retirei daquele foi antes de ti. Fala de Saul. É isso. A restituição de dívida com Adonai. Isso. Isso. Não é mensurável. Quando você lê essa leitura, o que dá para interpretar é que quem faz essa restituição é Adonai. Não há como o homem querer restituir isso. Então seria o Adonai que faz pelo olho por olho, dente por dente. Quem paga as nossas dívidas é Adonai, mas ele tem que ver a voluntariedade em mim. Mas se ela é um pagamento físico, quem tem que fazer sou eu. Entendeu? Por exemplo, dentro de uma abstração como essa aqui da vida do filho de Davi, quem botou a enfermidade na criança? Adonai. O homem não tem poder para isso. Mas se eu estou te devendo dinheiro, eu tenho que trabalhar e te pagar o dinheiro. Eu não posso ficar assim, Adonai paga as minhas dívidas. Aí é tangível, é mensurável. É isso que nós vamos entrar aqui agora. Existe um piso de pagamento. É isso que nós vamos precisar entender. O que é o piso? É aquilo que é o mínimo aceitável, mas não é necessariamente o limite. Davi fala, este pagará 4 vezes mais. Por que ele não falou só para pagar a dívida e o quinto? Porque Davi viu a gravidade da situação. Por mais que ele não tenha se enquadrado como o culpado, ele fez a análise da situação perfeita. Nós vamos entender isso aqui agora. Nós vamos chegar lá aqui agora. É o quê? Acabamos de falar isso. Vida por vida, olho por olho. Mas isso não é o homem aplicando contra o seu semelhante. É próprio Eterno que causa o ajuste e a quitação dessa pendência. Davi é que não matou o próprio filho, tá certo? Não, ele mandou matar. Estou falando que a restituição de Davi foi a morte do próprio filho, mas não foi Davi que matou o filho, tá certo? Isso aí, você matou o meu filho ou mata o seu para você poder... Não é isso. Não é isso. Não é justiça própria. Essa questão que hoje Israel e a Palestina, que antigamente eram os filisteus, convivem até o tempo de essa guerra, seria porventura veio surgir lá no início, quando o povo de Israel requeriu a questão de se assemelhar às outras nações. A palavra filisteu em hebraico, que dá origem ao nome Palestine, ela é uma palavra que, traduzindo-se nas línguas semíticas, é invasor. É invasor. Então, da onde nasce o problema com os filisteus? Quando eles saem da ilha de Creta e invadem a Palestina, que não era Palestina. Então, eles são invasores do território. Eles não são árabes, eles não são turcos e eles não são persas, que são as nações que formam o Islã. Eles são invasores do sul da Europa, que no período de Davi invadem o território de Israel e ali eles se estabelecem. Tanto é que o nome da cidade de Gaza já existe desde a época de Davi. É uma ordem. O Eterno permitiu eles atacarem Israel
por causa da questão do desrespeito que o povo de Israel cometeu quando quiseram se assemelhar às outras nações, né? Eles desrespeitaram, fizeram um rei, ao invés de ter o próprio Eterno. A rolar os erros de Israel, que levaram Israel a ser atacado da forma como foi, essa é uma das situações que Israel se expôs. Hoje Israel é um dos países mais democráticos do mundo. E cumprir Torá com democracia, isso fica até esquisito, podem até bloquear a gente nas redes sociais por causa disso. Mas Torá e democracia, entendeu o que eu estou querendo te dizer? É muito amplo o erro de Israel que proporcionou uma situação como essa chegar. Eu vejo que o ápice da gravidade foi fazer festa pagã num dia sagrado. Só que provavelmente isso já era uma repetição de anos, feriu o sagrado. Aí o custo vem alto. É uma questão histórica que se arrola, não restituiu, está empurrando a dívida com a barriga. Uma hora a dívida vem sendo cobrada, é isso. Agora nós precisamos voltar aqui no ponto de que eu já resolvi o problema, eu já sei como pagar a dívida com Adonai. Eu ferindo Adonai, eu já sei como é. E como é eu ferindo o irmão? É a mesma coisa? Não é não. Levítico 6, de 1 a 7. Abre aí para a gente olhar. Eu vou ler numa outra tradução e vocês me digam se a de vocês está igual no determinado ponto que eu vou ler aqui, tá? Eu vou sinalizar para vocês o ponto aqui da tradução. Preste atenção no detalhe. Quando um ser comete uma falta e trapaceia com trapaça contra Adonai, negando ter um depósito de seu concidadão, uma remessa em mãos ou um furto, ou se explorou o seu concidadão, ou se entrou numa perda, encontrou uma perda, e nega-o e jura por mentira, em tudo que o humano faz para cometer falta. E assim, quando ele cometeu uma falta, é culpado. Ele restitui o furto que furtou. Até aqui tudo igual, correto? Ou a exploração que explorou, ou o depósito guardado em sua casa, ou a perda que encontrou, ou tudo que jurou por mentira. Então, aquilo que eu fraudei, eu restituí. Até agora, tudo certo. Ele paga com seu capital. Presta atenção. Ele paga com seu capital e acrescenta seus quintos a quem são devidos. Está igual a tradução de vocês? Não. A tradução João Ferreira de Almeida está: paga o quinto. Aqui diz: pague os quintos. É plural. Pastora, eu tomei uma coisa em furto da senhora. O texto diz que eu fraudei Adonai por não devolver-lhe o furto. Só que aí eu resolvi me acertar com a senhora. Eu pago o furto e pago quintos em cima do furto. Por quê? O primeiro quinto se refere a quem? A Adonai, porque você lesou a palavra de Adonai. O segundo quinto, ao objeto da dívida que foi criada. Só que tem um detalhe aqui. Ele os entrega a ele no dia de sua culpabilidade. E sua culpa ele conduz a Adonai, um carneiro de ovino intacto, conforme o valor para a culpa, ao ministrante. O ministrante o absolve diante de Adonai. E ele será perdoado em tudo que fizer ser culpado. Observa isso daqui. Notadamente, vemos uma diferença na quitação da dívida com Elohim e com o humano. Visto que a medida, no primeiro caso, é proporcional ao valor afetivo da transgressão. No segundo caso, as traduções, em sua imensa maioria, ocultam o texto sagrado na sua essência, quando singulariza uma palavra que é pluralizada. Quintos é substituído por quinto. Observa aqui. Alguns rabis entendem que se trata de pagar em dobro o dano causado. Mas nosso rabino Yeshua vai além do pensamento rabínico tradicional. Eu não estou dizendo que ele diverge, eu estou dizendo que ele vai além.
quando não limita a dobra o valor da quitação. A interpretação dos rabis, Leomar, é que você paga os quintos, porque você deve 1/5 a Adonai e 1/5 ao seu semelhante. Segundo Yeshua, esse é o piso da dívida. Eu tenho que pagar no mínimo 1/5 a você e 1/5 a Adonai, mas são quintos. Aí nós vamos entender por que Zaqueu vai dizer que eu pago 4 vezes o valor da dívida. Porque o valor da dívida ele é proporcional ao quê? Ao valor do dano. Certo? Vamos dizer que eu pudesse mensurar o dano. Eu adulterei contra o Leomar. Vamos dizer que este dano, subjetivamente, custe 1.000. Quanto eu tenho que pagar para me restituir? No mínimo, 1.000 mais 2/5 de 1.000. R$ 1.400 eu tenho que pagar, correto? Mas o meu anseio pela restituição é tão grande que eu pago 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Porque quanto mais eu multiplico a restituição, mais eu demonstro a Adonai o meu desejo de fazer paz com o irmão e com ele. Por isso que é um piso. O mínimo é pagar 2/5, um de Adonai e um do semelhante. Mas se existe uma chama que arde pela Torá dentro de mim, a ponto, Mateus, eu não querer passar um dia a mais afastado de Adonai, eu vou dobrando, por maior dano que isso me cause, eu vou dobrando, para mostrar a minha intenção em me ajustar com Adonai. Aí nós vamos ver que isso tem uma premissa na Torá. Êxodo capítulo 22, abre lá. Minto, Êxodo 20. Não, é 22 mesmo, é 22. Verso 1. Êxodo 20, verso 1. Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5. Por 4 ovelhas, e 4 ovelhas por uma ovelha. Então aqui o indivíduo, do verso 2 para baixo, pastor, pago em dobro, pago em dobro, pago em dobro, pago em dobro, pago em dobro. É o piso, é o mínimo. Mas ele encabeça o texto dizendo: se por um boi eu fraudei, eu pago 5. Se por uma ovelha eu fraudei, eu pago 4. Ele está incentivando o homem a não se acomodar com o mínimo. Aqui vocês vão entender Zaqueu no capítulo 19 de Lucas, quando ele, um cobrador de imposto, judeu, trabalhava cobrando imposto dos seus irmãos no Império Romano daquele tempo. Quando Yeshua entra à sua casa, o que entrou na casa dele? A luz. Iluminou a consciência do homem a respeito de Torá, e quando ele enxerga a Torá na essência, eu não vou pagar só o quinto. Quinto é 20%, é uma fração. Ele está pagando 4 vezes mais. Matematicamente, o quinto é 20%, ele está pagando 400%. Vocês entendem que quando a Torá ela se acende dentro de nós como uma chama de vida, de salvação, de esperança, porque você crê nessa palavra e você anseia cumpri-la, custe o que custar, você não paga quinto só. Porque o quinto é uma legislação sagrada, só no sentido de que você não se limita ao mínimo. Você vai dando, até encontrar paz no seu coração de que você deu o suficiente. Porque nós vivemos em tempos de crise. Nós estamos numa crise onde a palavra de Adonai está escassa. Você absolve até aquele que não é inocente, diz o profeta. Então vocês estão achando que eu vou limpar a minha barra?
O que o texto sagrado está querendo nos incentivar, Leomar, é que se eu posso me limpar diante de Adonai, eu posso fazer a mais para que outro seja limpo. Essa é a tzedaká. Essa é a tzedaká. Só ela tem esse poder. Não, mas aí a senhora já pega o gancho e fala. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Que eu, diante de vocês, eu poderia estar aqui dizendo vocês friamente uma legislação de que paguem o quinto, está tudo certo. Sim, é verdade, mas nosso rabi diz, vá além, porque você vai pagar por outrem. Nós vamos pagar além do necessário, que é o mínimo. Não se contente em viver com o mínimo na restituição. Viver com o mínimo nos coloca num risco elevadíssimo, porque nós podemos errar o cálculo, porque ele é subjetivo. Pague com sobras, porque se a sua sobra sobrar, você está pagando por outro que não pagou. Assume o dano, paga o dano. A associação AlefB está carente de gente querendo pagar mais do que o mínimo do necessário. Esses anos todos nós estamos pagando o mínimo necessário, quando nós temos que, o Eterno usou, essa expressão não é minha, é do Eterno, tem que sobejar, tem que sobejar, tem que sobejar e tem que sobejar. Entendam que restituição, ela não se limita a fazer por você. Jó fazia restituição por ele, e pela hipótese dos filhos pecarem. Esse era um homem que tinha uma noção de Torá plena. Fazia por ele e por aquele que poderia estar fazendo, mas que ele sabia que não estava fazendo. Os próprios filhos. Não tenha o seu braço curto nessa hora. Leonardo está falando de dinheiro. Dinheiro é o menor do menor do menor do menor dos problemas. O problema não é dinheiro. O problema é a nossa oferta de tempo, é a nossa oferta de compromisso, que está oculto aqui em nós, Leomar, que nós nos contentamos com o mínimo. E agora Adonai vem expondo, dizendo que Ele quer mais e mais, para nós aprendermos a doar mais tempo, assistência, todo tipo de ação necessária para que nós sejamos capazes de pagar a nossa e a do outro. Quando nós entendermos o sacrifício de Yeshua, tirem da cabeça, ele não é, nunca foi, nunca será Deus. Ele pagou pelos nossos pecados. Ele não tinha que restituir nada dele, ele era inocente. Se tinha um que não tinha dívida com Adonai, era ele, e ele pagou a nossa dívida. Mas não foi como Deus, foi como homem passível de pecado. Ele é o maior restituidor, porque não tendo dívida, ele pagou. Nós somos devedores, todos. Quem vai levantar a mão dizendo aqui que não deve? E aí eu vou me limitar com o braço curto a pagar por mim? A cidade precisa que alguém restitua em nome dela. Dia 1º de julho é a assinatura de um primeiro passo para que a cidade seja restituída sem fazer esforço nenhum, porque quem vai fazer é uma parcela mínima da cidade que se integrar a esta obra de Tzedaká em prol dessa restituição. Foi isso que levou Sodoma e Gomorra à destruição, porque não foi achado um capaz de restituir a cidade. Será que Adonai não vai achar 10 aqui dentro? Números capítulo 15. Aquele que deliberadamente falsear o mandamento será passivo de pena de caretes, pena de morte. Números capítulo 15. Abre aí que você vai ver, Damile, isso. Porque existe, em todo o tempo que nós estamos falando aqui, nós estamos falando do indivíduo que peca por ignorância.
Aquele que deliberadamente quer fraudar é pena de caretes, é o nome de uma pena de morte instituída para a questão. Se o indivíduo faz consciente, não tem jeito, quer ver? Aqui, ó, 30. Mas se a pessoa que fizer alguma coisa deliberadamente, quer seja dos naturais de Israel, quer do estrangeiro, injúria ao Eterno, tal pessoa será eliminada do meu povo, porque desprezou a palavra do Eterno, anulou o mandamento, totalmente será eliminada esta pessoa, e a sua iniquidade será sobre ela. Ponto. Pena de caretes. Nós estamos falando da pessoa que está pecando sem essa consciência deliberada de fazê-lo. Quando você é conhecedor do mandamento e deliberadamente persiste, biblicamente não tem recurso para isso. Não tem. O profeta Ezequiel vai dizer assim, acho que é o capítulo 18, o ditado que reinava sobre Israel de que os pais comeram as uvas verdes, Jeremias 18, que os pais comeram as uvas verdes, mas foi o dente dos filhos quem botou, não mais dominará Israel. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel é franco com isso daí. É um desdobramento de Números capítulo 15. Porque Israel é conhecedor de Torá. Então, não tem recurso. Quando é deliberado, é pena de morte. Mas não nossa, tá? O homem não pode executar uma pena. Isso cabe a Adonai. A forma que Adonai faz... Não, mas o das uvas embotadas é 18, pastora. É Jeremias 18. É Ezequiel capítulo 18, né? Eu tinha certeza que era Ezequiel. É o provérbio que tinha sobre Israel, de que os pais comeram as uvas verdes e o dente dos filhos quem botou. Ezequiel 18. É isso mesmo. É Ezequiel 18. A alma que pecar, esta morrerá. O profeta, ele encerra esse assunto. E é muito interessante que quando nós olhamos isso, alguns rabis entendem que se trata apenas de pagar o dobro. Nós temos que entender que sim, se trata de pagar o dobro. Mas isso é o mínimo. Esse é o mínimo. Quando nós estamos diante de uma situação que não tem monetização, por exemplo, Damílio, olha só. Êxodo capítulo 20, verso 16. Abre aí para você ver. Não, 22, 16. Se alguém seduzir mulher virgem que não estava desposada e deitar com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Você não causou um dano à mulher? Você se deitou com ela por apenas o desejo sexual. Ela não estava desposada, ela não era sua noiva. Você deita com ela apenas pelo prazer. Como é que paga a dívida, pastora? Paga o dote, que é a restituição aos pais da moça pelo dano, e depois faz o quê? Casa com ela. Você só se livra do casamento se o pai da noiva te livrar do casamento. Que o texto logo abaixo vai dizer isso aqui no verso 17. Mas se eu e você olharmos hoje, nós teríamos um problema público, né? Pós-carnaval, como é que ia ficar o negócio, Ulisses? Com quem você ia casar? Difícil, né? Eu não tenho essa resposta. Eu acho que o sujeito tem que pagar a vida dele. O sujeito tem que pagar a vida dele devotado a Adonai para quitar dívidas como essa. Porque não tem como. Você vai casar com todas que você se deitou? Difícil, né? Toda vez que tendemos a desvalorizar ou depreciar o valor da nossa culpa, cuidado com isso, tá? Eu sou culpado, mas não foi tão grave assim. Toda vez que nós tendemos a desvalorizar ou depreciar o valor da culpa, causamos um mal a nós mesmos, porque a Torá já determina um valor mínimo que incorre sobre a dívida, adquirida após a transgressão. Cabe a nós apenas acatar e quitar a pendência sem negociarmos o seu valor real. Se eu devo 1.000, eu pago 1.000 mais o quinto. É o mínimo.
Eu não posso querer depreciar o problema para querer pagar menos. Com Adonai, não. Lá vai ela me botar então, contra a parede. Olha a situação. Não, peraí. Tá certo, então, que quando a dívida chega lá na Sejus, já foi terceirizada? Já foi pra o indivíduo não teve iniciativa de restituir. Aí ele vai ser Aí preso. de cima para baixo vem ser obrigado a restituir. Então já foi terceirizado. Foi terceirizado. Nosso Pai. Muito grave isso. Quando trilhamos a estrada da negociação monetária e moral a respeito de uma dívida, caímos naquilo que a Torá descreve como dissimulação. Aquela dissimulação que Ulisses ensinou, segundo o que nós estamos estudando, é negociar monetariamente ou moralmente o valor real de uma dívida. Isso é dissimular. Leomar, Ulisses, eu, pastora Sandra, cansamos de ouvir lá dentro das unidades que nós trabalhamos: eu violentei a moça, mas ela teve prazer na hora da violência. O que ele está querendo dizer? Que não foi tão grave o estupro porque ela teve prazer. Então ele está querendo pegar uma coisa que é altamente grave e trazer para um patamar tendendo à aceitação social. Opa. Aí o diretor, não posso falar no ar, não posso. Não quer pagar o devido valor à dívida que criou. Aí ele deprecia o problema. Isso é dissimulação. Isso é terrível. Olha o que o texto da Torá vai dizer. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: o homem cuja mulher se desvia, dissimulando dissimulação contra Adonai. Se um homem copula com ela em cópula de semente, eu estou falando da legislação da mulher suspeita de adultério, oculta aos olhos de seu homem, ela se esconde e se contamina, sem testemunha contra ela, sem ter sido surpreendida. Aqui é o ápice da dissimulação. Mas o marido é Adonai. Aí ele, furioso pela traição, traz ela ao sacerdote, manda beber a água amarga, e se o ventre dela gerar um filho, ela era inocente da acusação. Se ela eviscerar, ela é culpada. Mesmo diante da negativa rabínica a respeito do cumprimento deste preceito em Israel, segundo os rabis, nunca aconteceu na terra de Israel, não podemos deixar de enxergar além da literalidade quando tratamos do assunto de simulação. A figura da mulher adúltera desprovida de provas contra si é a realidade mais visceral da condição humana em sua negação do pecado escondido em seu ser. Quanto mais eu tento depreciar o pecado em mim, menos chance de quitar a dívida eu tenho. Por isso que Davi falou: pequei contra o Eterno. Ele não tira R$1 da dívida que ele tinha. Pequei contra o Eterno, assumo a dívida. O homem estava tão de pé quanto essa questão de Torá que quando o filho morre ele sai do luto e segue. Ele faz o contrário. Sim. Por isso que a paraxá é berraloterra, que acenda a menorá dentro de nós, para que nós tenhamos conhecimento da Torá e saibamos administrar as nossas faltas, as nossas trapaças. Não administrar no sentido de mantê-las, mas administrar no sentido de saber pagá-las no ato do entendimento de que contraímos a dívida. A condição exposta é o antídoto da Torá contra o indivíduo que assume para si uma vida religiosa, aparentemente casta, ocultando o verdadeiro cenário no seu ser. O maior dissimulador, segundo o padrão de Torá, é o homem e a mulher religioso.
parece uma incoerência, mas religiosidade nada tem a ver com a justiça da Torá e com a santidade da Torá. E Yeshua combate essa dissimulação no capítulo 23 de Mateus, chamando de sepulcro caiados todos os seguidores dessa prática, sem deixar de enaltecer a essência sagrada da Torá, usada como pretexto para assumirem uma vida tão reprovável por Adonai. Ele diz: faça o que eles dizem, mas não conduza a vida como eles conduzem. Então ele enaltece a Torá, mesmo ela sendo usada como pretexto para se esconder da dívida. Quando ele está diante da mulher adúltera a ser apedrejada, o texto vai dizer: onde estão os teus acusadores? Todos que estão perto vão embora, porque todos assumiram para si ali que eram tão adúlteros quanto ela. Então por que iam apedrejar a moça? Cada um apedrejasse a si mesmo. A punição do apedrejamento não é previsto para quem adultera? Por que ninguém tacou a pedra? Porque todos, no fundo, adulteramos o mandamento. Agora, quanto mais rápido eu digo amém, eu pequei, e parto em busca de uma vida que quite esta dívida, eu estou no caminho que Davi teve. Vou ter perdas, vou assumir danos, vou ter prejuízos morais, prejuízos financeiros, prejuízos de todo o tipo. Mas no final da vida eu vou descer a sepultura em paz, sabendo que paguei o que devia. Mas isso ninguém gosta de ouvir. Hoje, salvos para sempre, eu me batizo, eu confesso Jesus como Senhor e Salvador e minhas dívidas foram todas sanadas. Não. 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 A Torá, a característica do religioso é exatamente ocultar por detrás de práticas sagradas sua fidelidade, sua infidelidade ao ensino real e revelador da Torá, capaz de fazer o humano uma nova criatura e uma criatura aperfeiçoada. Dessa maneira, devemos enxergar a dissimulação como um pecado direto e explícito contra a legislação da Torá. Se eu sou um dissimulador que caio dentro desses meandros de depreciar a dívida para pagar menos do que eu devo, eu estou negando a excelência e a sacralidade da palavra de Adonai, chamada de o pão que cai do céu. A paraxá dessa semana se encerra no capítulo 11 e 12. Nós temos ali duas dissimulações flagrantes. Eu vou me ater à primeira delas do capítulo 11 para encerrar. O povo queria comer o que no deserto? Que a paraxá fala. Porque eu estou com saudade do pepino, do melão, da cebola, do alho, dos peixes que comíamos de graça no Egito. E dos céus caía um pão, que era uma camada fina de escama, brilhosa e brilhante como uma pedra preciosa de bidélio, que tinha gosto de bolo de farinha amassado, todo dia, todo dia, todo dia. Aí você olha e fala assim: 40 anos comendo a mesma comida. É um passo para nós nos sensibilizarmos com a precariedade da situação que levou eles a negar o pão. Mas tem uma coisa aqui que fala contrário a isso. É aqui que nós dissimulamos com Adonai. Se o pão que cai do céu é a palavra de Adonai, e eu nego o pão, eu estou negando a própria essência da palavra de Adonai. Mas tem um detalhe que agrava a nossa situação com isso. Os sábios da Torá dizem que, em virtude da precariedade do momento, da crise vigente, estou num deserto e a água que eu bebo sai da rocha e o pão que eu como cai do céu. Isso é uma crise, vocês concordam? É uma restrição das restrições. A misericórdia de Adonai alcançava tal ponto de que, quando ele via no indivíduo uma carência, ele supria aquela carência, fazendo com que o pão tomasse o sabor daquilo que ele sentia falta.
Então, saudade do peixe, bastava o indivíduo desejar peixe, que o pão teria gosto de peixe. O melão do Egito, bastaria o indivíduo desejar o melão, que o pão teria gosto de melão. Então, na verdade, eles não tinham falta do sabor da comida do Egito, e nem da variedade disponível no Egito. Eles tinham era uma negação franca ao cumprimento do mandamento que estava sendo dado. Aí é o ponto alto. É aí que a nossa dissimulação ela é exposta, porque Israel aqui foi descortinado quando os rabis dizem, mas o maná tinha gosto daquilo que eles desejassem comer. Então por que você negava? Por que eu negava? Porque no fundo, eu digo que amo, mas não amo o suficiente. Eu digo que cumpro, mas não cumpro o suficiente. Eu digo que sou um religioso, mas no fundo, eu sou um sepulcro caiado. Essa leitura que Yeshua faz dos dias antigos, dos dias dele e dos dias vindouros. Essa é a nossa situação. Essa é uma dissimulação que nós temos que discernir, porque ela é sensível, ela é delicada, e quando nós menos olhamos, nós estamos depreciando o valor da palavra de Adonai na nossa vida. Fala, Núris. Sim. Todos? Sim. Não, todo o arraial. Sim. Porque existe legislação para os homens, para as mulheres. Isso era universal dentro do arraial. Era uma situação muito ampla, muito abrangente. A senhora quer falar? Sim, eu quero lembrar que a senhora já assume aqui. Eu vou saindo e a senhora já assume. Não, já terminei. Não, mas você vai acabar. Não, deixa eles tomarem um cafezinho, uma água. Estou querendo fugir daqui, a pastora me segurando voltamos. Aqui. Eu querendo fugir. Mas interessante que Léo me lembrou hoje pela manhã, quando ele me viu comendo matizá, desde que terminou a Páscoa, terminou o período da matizá, eu não consegui comer pão normal. Eu fiquei com a matizá e estou lá pedindo a Lécia caixa de matizá. Estão vindo. Conta para eles o que aconteceu. Tem mais ou menos 3 semanas que ela vive falando comigo. Meu filho, não consigo botar outra coisa na boca que não seja matizá. Pão normal, não estou conseguindo comer. Falei, pastor, que bom que sobrou alguma coisa lá na tenda, né? A senhora consegue comprar para comer. Ela fica picando a matizá de manhã cedinho aqui. Aí sexta-feira agora, eu recebo uma mensagem do fabricante de matizá lá de São Paulo, que é o único fabricante aqui do Brasil. Leonardo, nós gostaríamos de informar que excepcionalmente este ano nós vamos abrir uma fabricação de lote de matizá fora do tempo. Até 24 de julho nós vamos fazer por encomenda a fabricação de matizá com 1 ano de validade. Você tem um interesse? Eu na hora falei, quero 2 caixas. Sabe por quê? Eu lembrei dela e falei, provavelmente isso vai ter relação com algo que nós homens vamos ter que manducar aqui daqui a pouco. É porque é bom tomar um café, uma água mesmo. Esse tempo tem que tomar um café. Tem que tomar um café e uma água. Sabe por quê? Bom. Porque esse tempo, provavelmente, isso é um sinal para nós. Sim. Em toda a nossa história como congregação, nunca tivemos isso. E não é nem Pesach Sheni. Pesach Sheni já passou. Já passou. Tem mais de mês. Sheni. Então, temos que prestar atenção que Adonai vai fazer, os judeus vão fazer alguma coisa aí de extraordinário. Isso é totalmente atípico. Em 12 anos de loja, nunca fabricaram fora do tempo e vão fazer uma remessa específica agora. Exatamente. Entendeu? Temos que prestar atenção nisso. O sacrifício dos sacerdotes era com bolos asmos, né? Então nós vamos ter que passar um aperto nisso aqui, entendeu? Por isso que eu falei, vamos tomar um café e uma água. Vamos tomar um café. Porque nós vamos precisar abastecer um pouquinho. E quem tiver coragem, suba de volta. Juízo e coragem, suba de volta. Pra gente